da educação não é liberdade, o sonho do oprimido é ser o opressor. Paulo Freire. A segunda frase vai falar que lavar as mãos em face da opressão é reforçar o poder do opressor, é optar por ele. Achei interessante a Dorlene ter falado que a Sheila é uma freiriana, porque exatamente as frases que a gente leu e conversou um pouco são de Paulo Freire, né? E a gente discorreu muito sobre elas, e principalmente nessa questão que o Vone e a Sheila trouxeram bastante de ter uma educação que seja libertadora, e de qual educação, a Sheila já falou brilhantemente, de qual educação a gente está falando, né? Porque, por exemplo, eu tive a oportunidade de acessar um espaço universitário extremamente elitizado no Rio de Janeiro, mas mesmo assim a minha bagagem dentro do Santa Marta não me fez esquecer tudo aquilo que eu passei ou tudo aquilo que eu entendo que o Santa Marta precisa e que as pessoas e as crianças precisam para evoluir e para ter outras oportunidades, e oportunidades que muitas vezes eu não pude ter ou que outros pares meus não puderam ter. Então, falando um pouco nessa linha de educação, a gente estar aqui hoje, por exemplo, é poder realizar, colocar em ação essa liberdade de refletir e questionar tudo aquilo que a gente está vivenciando. Então, tem um outro aspecto que a gente conversou, que era relacionado à opressão, né? O opressor, o oprimido querer virar o opressor, né? O Alex trouxe um exemplo muito feliz, né? E que é triste, às vezes, a gente poder ver, que é em relação a gente enriquecer. A gente pode até enriquecer financeiramente, enfim, em vários outros aspectos, mas a gente está enriquecendo para o quê? Qual é o propósito que a gente tem? Basta a gente enriquecer e sair do Santa Marta e não ter nenhuma correlação? Graças a Deus, a gente tem um Nanson como exemplo que pôde ascender e sair de Santa Marta por escolha, eu acredito, mas que ainda que tenha saído, não se desconecta do que a gente vivencia lá dentro e ainda faz mais, por exemplo, por ser um professor, um educador na nossa sociedade. E é um exemplo para mim muito claro da educação de que a gente deve reverberar na nossa sociedade para que a gente não tenha pessoas deixando de ser oprimidas e sendo opressoras no lugar de eu fiquei rico, eu fiquei porque eu sou rico ou porque eu tenho uma qualificação melhor, eu sou melhor do que aquelas pessoas que não tiveram acesso a isso. Então foi um pouco em cima disso que a gente falou, conversou um pouquinho. Achei muito interessante também a fala da Ana, né, que ela trouxe que trabalha numa grande empresa e que o fato dela trabalhar numa grande empresa, as pessoas, resumidamente, tá, Ana, traziam que às vezes elas poderiam não ter voz ali, não ter ali seu momento de questionar. Né? E aí, mais uma vez, a gente está falando da educação que liberta. E a Ana teve uma atitude, no exemplo que ela deu, muito interessante de empoderar essas pessoas, né? Por que elas não poderiam folgar também? Se eram pessoas que faziam parte do quadro da empresa, mas o fato delas estarem numa posição operacional mais simples, né, não significa que elas também não tenham direito às mesmas coisas que os demais da empresa também têm. Então, acho que às vezes a gente pode ter, né, atitudes muito simples no dia a dia que a gente vai acabar impactando e transformando a vida de outras pessoas, seja com o seu exemplo particular, como a Ellen e o Felipe trouxeram, seja com um exemplo coletivo, que é esse momento que a gente tem aqui e que certamente reverbera para fora daqui, por mais que às vezes a gente ache que não, mas reverbera, nos empodera, nos encoraja. Quem me conhece desde muito nova sabe que eu sou muito tímida
e o fato de conseguir falar em público dentro do grupo me ajudou muito a me posicionar em outros espaços, seja no espaço universitário, seja no espaço corporativo. Então, são questões que eu acho que contribuem bastante para a nossa individualidade, mas que também reforça e replica para os outros, para os pares que acabam vendo isso como exemplo que a gente pode seguir. A gente também comentou um pouco da questão do lixo, que a Jo trouxe ali, né? Acho que a gente não se posicionar, a gente acaba reforçando o que os outros também não estão nem aí. Por exemplo, a situação do lixo foi... A gente está no Santa Marta, a gente tem uma questão enorme com lixo há décadas. Se a gente não se mobilizar, não se movimentar para que isso mude, como o exemplo que a Jo deu ali maravilhosamente bem, isso não vai mudar, porque quem está fora do Santa Marta pouco vai se impactar com isso. Então, são situações pequenas que acho que contribuem para que a gente possa refletir no nosso dia a dia. O cocô, o xixi do cachorro do vizinho, você não tem cachorro, não importa. O que você está fazendo com isso? Como que você está lidando com isso, né? Qual é o seu posicionamento em relação a essa situação? Essa, por exemplo, para mim é uma situação muito particular, porque eu não tenho animal. Mas se eu ver um dejeto animal ali que é de um animal irracional, né? Não é um ser humano que possa raciocinar e falar, não posso fazer o cocô e o xixi ali naquele lugar, não me custa nada eu tirar. E acho que isso passa muito pelas relações que a gente constrói com quem está perto da gente, com quem está no nosso dia a dia, o jeito que a gente fala com o outro, o jeito que a gente escuta o outro. A gente comentou sobre isso na atividade e acho que é muito importante a gente exercitar de fato a escutativa. Tem dia que a gente não vai estar num bom momento e a gente precisa ter segurança suficiente, confiança suficiente nas outras pessoas que estão aqui ao nosso redor para que a gente possa chegar e conversar e trazer alguma questão e que você se sinta apoiada, ainda que você não concorde. Então, fiz vários links aqui porque a gente falou sobre bastante coisa, mas foi um pouco disso. Em relação o que aconteceu na sociedade, no país inteiro, no mundo inteiro, em relação à Covid. Cara, eu não sei, pode até estar falando besteira, mas acredito que quando o Santa Marta abraçou a questão de higienizar, todo mundo ficar atento à Covid, acredito eu, assim, pela numeração, a comunidade, assim, em índice, acho que foi a comunidade que teve menos índice de morte, eu não sei. E a princípio, poxa, a comunidade abraçou, o pessoal que estava fazendo a higienização, protegendo não só a familiares, mas em si ao próximo. E isso mostra, eu deixo bem claro que recentemente moro a princípio em apartamento. E acredito eu que se eu tivesse em um apartamento com um convívio em relação com o que eu tive em comunidade, eu não teria a base em ensino que eu tive em comunidade. Que é o que? Hoje em dia eu estava até comentando com um jovenzinho lá do morro, que está se esforçando, ele virou para mim falando, cara, eu sou doido para sair desse morro. Eu quero sair desse morro. Aí eu falei para ele, cara, tu tá falando isso agora, mas quando tu estiver lá fora, tu vai querer voltar pro morro. Não querer voltar pro morro para morar novamente, não, tu vai sentir falta. Porque é na comunidade que tu vai, se o vizinho não tiver açúcar, você vai lá, toma açúcar. Ah, poxa, não tem um gás na minha casa. Alguém vai bater na tua porta e falar, poxa, tá sem gás? Poxa, deixa que eu faça aqui o feijão para você. E eu sempre levo isso na vida. Eu costumo dizer até hoje, onde eu trabalho, e vira e mexe eu dou umas tiradas assim de gírias, que é o quê? Uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto.
E outra coisa, a união faz o açúcar.